Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, análise técnica e análise fundamentalista. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Bitcoin faz um rompimento legítimo, então, em relação a este fundo confirmado do ciclo. Então, o que acontece? Quando você tem um sinal Eagle, quando você faz o meu treinamento, você aprende sobre os sinais Eagle. Sinais Eagle funciona, usei aqui para projetar vários movimentos no mercado. E você tem, após cada sinal Eagle, 3 ondas de alta pelo menos. Se tiver força na terceira, pode ocorrer a quarta, se tiver força na quarta, assim sucessivamente. Quando dá um sinal de eliminação desse ciclo, o mercado faz a correção ABC. Se não for neutralizado, poderá iniciar uma tendência de baixa. Então, com os sinais Eagle para a tendência de alta é baseado em resumão a isso. Só que assim, quando você tem os fundos confirmados, quando você tem ali a onda 3, se ocorre o rompimento legítimo neste fundo confirmado, não é necessário ter a terceira onda, perdão, aqui é a segunda onda de alta, né? Não é necessário ocorrer a terceira onda para que o mercado faça a correção ABC, que pode ser pequena ou pode ser a grande, que vai até a média exponencial 89. Correção ABC também pode ser uma congestão, tá? Após a fraqueza do ciclo de tendência de alta ser identificado, e ocorreu aqui o rompimento legítimo. Na semana passada fez um martelaço, mas na semana seguinte ocorreu o rompimento legítimo. Então, deu um dos sinais Eagle aqui, fez a primeira onda, a segunda, terceira onda, a projeção pela técnica da simetria dos pivôs, que projetava essa primeira onda a partir desse fundo, iria para 139 mil dólares, eu projetei aqui, mas rompeu um pouquinho e voltou a fazer novo fundo, cancelado 139 mil dólares, mas probabilidade do mercado fazer mais uma onda de alta sem sabermos para onde vai, foi projetado. Semana passada deu o martelo negativo, indicando fortalecimento astronômico para esse suporte. Semana antepassada, perdão. Agora na semana passada fechou em relação a esse suporte um Marubozu negativo, rompendo mais do que 50% 60% de rompimento, né? Ou seja, fez o Marubozu negativo e temos 60% do corpo, mais ou menos aqui visualmente, 60% do corpo abaixo deste fundo. E se rompido legitimamente, ocorre o rompimento legítimo. Um dos tipos de rompimento legítimo do método Eagle é o Marubozu, esse candle cheio grande, rompendo este fundo. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Rompimento legítimo neste fundo. E o mercado, então, ele tem probabilidade do mesmo, né? Fazer aí continuar a correção até a média exponencial 89 do gráfico semanal, até cerca aqui de 65 mil dólares mais ou menos, né? Vamos subir um pouco para cá, porque a média também ela vai mudando de posição. Se congestionar em alguns meses, a média tende a vir aqui para cima. Então ele vai tender a encontrar suporte aqui. Então, o ciclo de tendência de alta do Bitcoin no semanal perdeu a força para explodir, para bombar. Não quer dizer que vai iniciar uma tendência de baixa e o Bitcoin vai para 20 mil dólares, etc. Mas significa que ele está com uma força menor. No mensal, o ciclo de tendência de alta que iniciou com esse sinal Eagle aqui, ele já terminou. Fez a primeira onda, segunda, terceira, quarta, quinta onda de alta, né? E aqui nessa terceira onda de alta deste padrão, está indicando fraqueza pelo nosso indicador. Então, no mensal já indicava uma correção ABC aqui. Quando tem uma correção ABC, a gente não sabe se vai ser a pequena
ou a gigantesca. A gigantesca voltaria aqui para os 40 mil dólares na média 8,9 do gráfico mensal, que seria um sinal de compra para a gente aqui. Nos 40 mil mais ou menos aqui, ou quando voltasse e batesse na média exponencial 8,9. Mas se a correção for pequena, né? E lembrando também que quando você tem um ciclo de tendência de alta desativado, mesmo assim podem ocorrer o quê? Mais ondas de alta, mesmo assim. Igual o S&P 500 fez, né? O S&P 500, mesmo com fraqueza extrema, ele continuou significativamente subindo, né? Ou seja, fazendo novos topos, etc. Durante muito tempo, até que finalmente ele vem fazendo um movimento de correção forte, como ocorreu aqui, e depois voltou a subir, mas é uma subida artificial, ou seja, sem força. E tecnicamente o S&P 500 deveria parar a alta e fazer uma congestão, pelo menos, porque é uma subida sem força. Lembrando que existe a probabilidade de crash nas bolsas americanas. Temos o Warren Buffett fazendo muito caixa há mais de um ano. Ele vem fazendo caixa, ele bateu o recorde de fazer caixa, ou seja, ele vende as ações e não recompra nada de investimentos em ações após essa venda. Ele vende as ações e deixa o dinheiro em caixa parado, coloca na renda fixa ali uma parte, etc. Mas ele não mexe no dinheiro após a venda das ações. Então há mais de um ano ele vem fazendo isso. Ele provavelmente avalia que o mercado está numa situação de bolha, igual em 2007, 2008, e o Warren Buffett acertou a crise de 2008. E ele também fez a mesma coisa, ele fez caixa, etc. Então, a alta do mercado de criptomoedas acabou porque o mensal está dizendo, né, apontando para uma correção forte. Não, porque a grana tende a migrar na crise das bolsas e real estate para algo seguro. Então as criptomoedas é algo seguro. Vai entrar muito dinheiro no Bitcoin? O que acontece, pessoal? Esse aqui é o gráfico anual do Bitcoin. Então é sempre muito fácil, né? 3 anos de alta, uma de baixo. 3 anos de alta, uma de baixo. 3 anos de alta, uma de baixo. 3 anos de alta, opa, a gente está com um ano negativo, mas não finalizou o ano ainda, né? O ano ainda não finalizou. E geralmente no terceiro ano, né, a gente não tem uma queda, aparentemente ele não fica negativo. Você pode ver que quando começou esse terceiro ano, ele subiu, ele não teve desvalorização aqui a partir da abertura dele. Aqui teve um pouquinho de desvalorização, como vem ocorrendo aqui. Mas enfim, muito provavelmente esse ano vai terminar positivo no Bitcoin. A questão que você tem que analisar tá ficando fácil ganhar dinheiro no mercado cripto. Eu fico 3 anos de alta, no quarto ano vai ter queda absurda e eu simplesmente não faço nada, tiro todo o meu dinheiro. Coloco meu dinheiro, fico 3 anos posicionado. Você acha que isso aqui vai durar para sempre? Né? Pode ver que no terceiro ano teve essa valorização gigante, aqui também, aqui já teve uma valorização ridícula no terceiro candle. E nesse candle tende a ter uma valorização ainda menor. Então ele vai valorizar e vai ficar cada vez menor. O que acontece? O Bitcoin hoje é caro. Quando ele custava aqui 12 dólares, é fácil, né? Ele valorizar ali 10 dólares. É tudo isso, né? Aqui é a mesma coisa. Porque era menos dinheiro. Aqui tá com 1.000 dólares, já é um dinheiro maior, mas ainda era um dinheiro viável e que requeria pouco dinheiro para valorizar 10.000%, etc. Hoje, com 100 mil dólares, 70 mil dólares, é muito dinheiro que tem que entrar para valorizar apenas 1.000% no Bitcoin. Então, muita grana pode entrar pouca grana pode entrar em certas altcoins e ter valorizações astronômicas. Mas no Bitcoin não, por causa do preço. Ele já está muito caro, então não vai ser fácil.
ele valorizar 10.000%, etc. Muita gente fala da Apple. A Apple também ela ficava congestionada antes tal e né, ela valorizou um absurdo. Só que é o seguinte, quando você vem aqui no ano 1989, a Apple custava 34 centavos, meu amigo. Então muita gente vai dizer, ó, lá no passado, a Apple, assim como várias ações e vários ativos, eles subiam, tal, valorizavam, e de repente tem um boom que o negócio explode. Vai acontecer a mesma coisa que o Bitcoin. Só que a Apple custava, ó, 23 centavos, etc, né? Olha lá, ó. Daí, ó, você tem um boom, né, na Apple de... Olha lá, ó, um boom na Apple de 2008. Ela subia tal, mas tinha uma congestão, não tinha um boom absurdo. Ela custava 40 centavos um dólar e daí ela explode 5.000%, mais, praticamente 5.000% de explosão. Então a mesma coisa vai acontecer com o Bitcoin. Segundo muitos influenciadores falam, analistas falam, né, que o Bitcoin está subindo, mas né, uma hora vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na Apple. O preço do Bitcoin não é de $1 mais. Então tem que entrar trilhões e trilhões no Bitcoin para que ele tenha esse boom que a Apple teve. E antes a Apple subia, né? Ela subia antes, ó. Antes de estar ali por $6 tal, ela subia tal, ficava um pouco congestionado. Então hoje o preço do Bitcoin é diferente. Vai ser muito mais difícil para valorizar apenas 1.000%, que também é muita coisa, é um absurdo também, mas né, para valorizar 1.000%, 500% é muito difícil hoje, porque o Bitcoin custa cerca de $100.000, $80.000, etc. Né? É um valor absurdo. Então não dá para correlacionar o que aconteceu na Apple com o Bitcoin. Porque o preço da Apple naquela época era uma mixaria. Acontecer a mesma coisa com o Bitcoin a $100.000 é intragável. Vai ser muito difícil. Ponto final. É só você calcular para $1 milhão o Bitcoin tem que entrar 20 trilhões no Bitcoin e isso não é tão simples. Aqui o Michael Saylor levantando mais dinheiro para comprar mais Bitcoin, usando aquele esquema de ações conversíveis para comprar Bitcoins, né? É tipo um empréstimo, um sistema de empréstimos. E muita gente diz, ó, se o Bitcoin cair para 50k, então o Michael Saylor será obrigado a zerar 50k, 40k, etc. Tem vídeo que eu coloquei no meu Twitter, onde o Michael Saylor, a não ser que ele esteja mentindo, ele diz que não vai acontecer isso. Se o Bitcoin for para 1k, ele disse que não vai vender os Bitcoins e não precisa vender o Bitcoin se ele não quiser. E juridicamente não tem como as empresas fazerem nada. Então ele esclareceu isso. E muita gente, muito influencer, dizendo que o Michael Saylor vai quebrar, porque se cair para 50, 40k, vai acionar a margem de alavancagem e ele vai ter que pagar os débitos. Mas ele pode pagar em ações ou em dinheiro. É o que ele diz no vídeo. Tá lá no meu Twitter. Se inscreva lá no meu Twitter para ver. Bom, e agora a questão polêmica. Certo? Donald Trump sempre promoveu durante sua candidatura para presidente, assim como depois da candidatura para presidente. Ele sempre promoveu e criaria uma reserva de Bitcoin. Criaria uma reserva de Bitcoin. E ele assinou essa reserva de Bitcoin. Só que essa reserva estratégica de Bitcoin são apenas 207.189 mil Bitcoins que o governo já tinha. Então ele transformou isso em uma reserva estratégica de Bitcoin. Ou seja, a maioria dos gurus, a maioria dos influencers, a maioria das análises de mercado era quando os Estados Unidos anunciar a reserva de Bitcoin, ele vai começar a pegar dinheiro e comprar Bitcoin. Então, obviamente, se os Estados Unidos ele vai
a começar a comprar Bitcoin, então o preço vai aumentar e ele vai aumentar a sua reserva de Bitcoin. E os outros países, para competir com os Estados Unidos, também vai começar a comprar Bitcoin, então o preço ele vai a 1 milhão. Então, o que aconteceu com a Apple, que subiu 5.000%, vai acontecer com o Bitcoin, mesmo o Bitcoin custando 100k. Então, ele vai nesse ciclo ir para 500 mil, 1 milhão de dólares, mais de 1 milhão de dólares. Essas são as projeções que fizeram e eu fui contra isso. Eu não estabeleci porque só pelo fato do preço do Bitcoin ser muito caro e de ser necessário entrar muito dinheiro no mercado, 20 trilhões só para o Bitcoin, para ele valorizar 1 milhão de dólares. E agora o mercado simplesmente abriu o olho e falou, bom, a gente foi provavelmente enganado aqui, porque todos os investidores estavam acreditando nisso. E os Estados Unidos iam levantar dinheiro para comprar Bitcoin. E outros países também teriam que entrar, senão ficaria de fora, e que é o processo da teoria dos jogos, né? A gente vai ter que ter o Bitcoin porque tá todo mundo comprando e se a gente não tiver, a gente fica de fora. Porém, não vai ser levantado dinheiro para comprar Bitcoin. E também, se o Donald Trump especificasse nas eleições, esses 200, 300 mil bitcoins que a gente tem apreendido, ele vai virar a nossa reserva estratégica. Então, obviamente, não entraria muito dinheiro no mercado de Bitcoin para comprar esses bitcoins e não necessariamente outros países também entrariam na corrida para comprar Bitcoin, fazendo o preço explodir para 1 milhão de dólares, etc. Mesmo com o Bitcoin custando 100 dólares e requerendo 20 trilhões de dólares entrar no mercado para que o Bitcoin chegue a valer 1 milhão de dólares. Então, pessoal, eu sempre desconfiei de político. Ou seja, o Donald Trump falando que vai comprar Bitcoin, que vai colocar na reserva, etc., vai criar uma reserva estratégica. Essa reserva estratégica foi um fiasco, porque não é o que as pessoas esperavam. Pelo discurso do Trump, pelo que se falava dele, pela postura dele, pensava-se que ele levantaria dinheiro para comprar Bitcoin e jamais ele colocaria Bitcoin que já está apreendido, porque isso, a questão do Bitcoin estar apreendido, eu já sabia que os Estados Unidos tinham 207 mil, 180, ou mais ou menos isso, 200 mil arredondado de Bitcoin apreendido. Então isso não impactaria no mercado em entrada de dinheiro, capitalização no mercado para fazer o Bitcoin subir e explodir. Então daí você tem o mercado reagindo dessa forma e agora com um rompimento legítimo neste suporte importante, podendo culminar o mercado talvez congestionando por mais tempo, certo? Agora, existe um favorecimento para altcoins. Esse é o portfólio da WLF, do Donald Trump. Ele tem Ethereum, ele comprou mais Ethereum, comprou o WBTC, que não é Bitcoin. O Michael Saylor nas redes sociais falou, a WLF está comprando Bitcoin. WBTC é o Wrapped Bitcoin, está na rede Ethereum. Não é o Bitcoin. Chainlink, AAVE, Movement, Efina, né? Tem todos esses tokens aqui, a Tron, no portfólio da WLF. Então existe um favorecimento por parte do governo americano, um favorecimento do Trump, já que ele já mentiu sobre o Bitcoin e agora criou uma reserva estratégica que não era nada do que ele demonstrava ser. Então ele enganou as pessoas, sim, porque ele cumpriu a palavra que era uma reserva estratégica, mas já é uma reserva estratégica de Bitcoin já apreendidos. É ridículo isso. Então as pessoas agora tá todo mundo com medo, todo mundo aparentemente revoltado e estão saindo do mercado. Mas isso não quer dizer que o Bitcoin não vá subir, porque as pessoas vão recorrer ao Bitcoin para se proteger da crise. E mesmo com os Estados Unidos não comprando mais Bitcoin,
Outras empresas, grandes players do mercado, a BlackRock já comprou, a Michael Saylor, a Strategy está comprando, vai continuar comprando. Grandes players do mercado vão entrar no mercado cripto e vão entrar no Bitcoin também. Então, não depende dos Estados Unidos, né, levantar uma grana gigante para comprar Bitcoin. Mas existe um favorecimento maior para tokens, altcoins e tokens. Não necessariamente esses, mas vários tendem a ser favorecidos para subir durante esse ano, muito mais até do que o Bitcoin. Exatamente porque o preço do Bitcoin está, como eu falo para vocês, muito caro para subir. Ele vai subir, mas não vai subir 10 mil, 20 mil por cento, vai para $1 milhão. É muito difícil essa possibilidade hoje, no futuro, talvez. O Michael Saylor, ele fica falando, né, que o Bitcoin vai entrar 20 trilhões de market cap no mercado, né? De 2 trilhões vai para 200 trilhões de dinheiro entrando no Bitcoin, né? Então, a 20 trilhões do Bitcoin ele vai valer $1 milhão. Então ele vai valer, né? O Michael Saylor fala que o Bitcoin vai chegar a $13 milhões cada unidade do Bitcoin, etc. Isso aqui é surreal de imaginar. Não é impossível, mas se acontecer, sei lá, 40, 50 anos. Então, ele fica falando essas coisas porque ele tem Bitcoin e ele quer, como ele é muito influente, ele quer que o preço suba, que ele faz propaganda para o Bitcoin porque é o ativo que ele compra. Isso aqui é muito tenebroso dizer uma coisa dessas, porque está muito longe disso aqui acontecer. Se acontecer, né, não vai ser fácil acontecer. Então, pessoal, se você quer aprender essas técnicas gráficas, né, aprender a sobreviver, ganhar no mercado, nosso treinamento Ultimate Eagle Signals, aqui no nosso site, permite que você, por análise gráfica, determine o timing certo de entrar. Tanto para fazer trade, né, para entrar e para sair, como fazer o gerenciamento de risco e como montar carteira cripto, certo? Então ele é um curso que ele é para Forex, criptomoedas, ações, mercado futuro e criptomoeda para valuation, ou seja, criar um portfólio cripto, onde você, analisando fundamentos, coloca a cripto na carteira, vai fazendo DCA, mas pelo método gráfico, como eu venho fazendo aqui nas videoaulas semanais, né, e também nas redes sociais, Facebook, Twitter, Telegram. Lá eu coloco vários insights usando o gráfico e a gente consegue saber o timing certo. Leandro, nessa queda é para a gente comprar? Sim, porque está barato. Está barateando, então nessa queda a gente pode estar comprando, mesmo que caia mais, a gente tem que continuar comprando depois de você ter colocado no portfólio, né? Então, para saber mais e aprender essas técnicas, usando 100% gráfico para saber o timing certo de comprar, mais pesado, menos pesado, acertar topo e fundo. Não é garantido sempre, tem erros também, mas tem muitos acertos. Entre em contato, links na descrição para adquirir esse treinamento, acesso vitalício, curso gravado e com aulas semanais que ficam gravadas para sempre no grupo. Você pode assistir e reassistir conteúdo de altíssima qualidade, técnica, educacional. Bom, a gente tem aqui a Monero, né? E outras criptos aqui. Lá no meu canal Leandro Ibov, Cibersegurança e Criptomoedas. O outro canal, se inscreva no outro canal, que ele é focado em cibersegurança e criptomoedas. Tem lá, eu fiz o vídeo dos fundamentos da Zano, tá? Criptomoeda Zano, que é um ecossistema DeFi de privacidade com staking secreto, direto da carteira. Criptomoeda deflacionária, e tem o CryptoNote, que é a mesma estrutura da Monero. Então a Monero tem a privacidade que a gente precisa, a privacidade é uma demanda, então o setor de privacidade tende a crescer muito no mercado cripto, porque as pessoas estão percebendo que é uma questão de segurança ter privacidade. A Monero já faz isso muito bem, e tem a Zano, que é um DeFi de privacidade, staking, né, swap ali dentro. Tokens de rede, tipo Tron, que tem o SDT, só que a Zano tem como colocar tokens lá e até stablecoins
Não sei se vai ter que ser algorítmica, mas você pode colocar tokens e operar como se fosse Tron, como se fosse Polygon, mas é totalmente secreto, totalmente anônimo. Então assistam esse vídeo aqui, tem 1 hora com os fundamentos. Token que entra para a minha carteira oficial, mas eu estou divulgando unicamente para todo mundo. Por quê? Porque é um projeto muito bom e tem que ser divulgado para que as pessoas entrem nele também, né? Para que ele tenha sucesso. Quem está investindo nele, igual o Michael Saylor fala do Bitcoin, mas ele fica exagerando, dizendo que vai entrar 20 trilhões no Bitcoin, mas aqui eu estou fazendo também a promoção de uma cripto e realmente eu acredito de DeFi anônimo com o CryptoNote, mesmo esquema da Monero de anonimidade, só que para o DeFi, e também é uma cripto de privacidade, igual a Monero, mas tem dentro da Zano um ecossistema de DeFi, então é algo complementar a Monero. Nós temos também a Bielorrússia também, né? O presidente instruiu seu ministro de energia a começar a desenvolver a indústria de mineração de criptomoedas do país. Se for lucrativo para nós, vamos fazer. Temos excesso de eletricidade, deixe-os fazer essa criptomoeda e assim por diante. Então ele falou criptomoedas, ele não falou necessariamente Bitcoin. O que acontece, pessoal? Para você burlar sanções, para você driblar sanções, como os Estados Unidos fez com o SWIFT, impedindo que certos países usem o SWIFT, usando o dólar. Você usa o Tether, que é um token na rede Tether, é censurável, podem congelar seus fundos. E também é aberto. Então vão saber que um certo país que está censurado está usando Tether. Monero é uma cripto totalmente obscura. Zano também. Está pequena a Zano ainda, mas é um ecossistema que tende a crescer igual a Monero. Então países vão partir para criptos de privacidade, Zcash também, para conseguir proteger os seus fundos, para dificultar a interceptação ou identificação de transações comerciais que estejam ocorrendo. Claro que não são todos os países, mas alguns países, principalmente os que são mais rejeitados, tipo Coreia do Norte, né, a própria Rússia, podem estar investindo muito para conseguir driblar sanções em criptos de anonimato, ou seja, mineração, investimento em mineração de Monero, de Zano, etc., seria viável para que eles construam e favoreçam uma rede que vai favorecer as transações comerciais deles. Isso também ajuda a cripto crescer, porque são países injetando muito dinheiro em mineração, tecnologia para favorecer a criptomoeda. Pode levar tempo para ocorrer, mas é algo que eu sempre falei. Pode suceder. Lá no meu canal Leandro Ibov, Cibersegurança e Criptomoedas, eu falo sobre isso também, né? E o FMI exigiu que o presidente de El Salvador parasse de comprar Bitcoin para obter mais financiamento. Só que o Bukele continuou comprando Bitcoin. Então, uma postura do Bukele, obviamente, porque ele sabe o poder e a capacidade do Bitcoin de ajudar no crescimento do país. Mas isso aqui, mesmo que o Bukele tenha contrariado, a gente precisa analisar, né, a postura das organizações governamentais e do mundo e de grandes instituições no mundo inteiro de querer destruir o Bitcoin. Isso prova que o Bitcoin é bom. Se o FMI quer que você pare de comprar Bitcoin para te emprestar dinheiro, é porque isso aqui é bom. A Monero foi deslistada da Binance, de outras exchanges, é porque Monero é bom, porque funciona. A melhor coisa que aconteceu foi a Binance deslistar a Monero, porque não conseguem rastrear quem está usando Monero, sacando Monero de lá, etc. Então isso prova que a cripto funciona. Foi um tiro no pé. É tudo isso. Provavelmente a Binance tirou porque ela teria problemas com governos. Então, por isso que ela deve ter tirado. O próprio CZ mesmo já falou no Twitter dele para você usar Monero, etc. Ele também é a favor, mas a exchange é obrigada em alguns casos a se proteger. Por isso que
eles deslistaram a Monero da Binance. Então, pessoal, o curso Ultra Anonimato Red Pill serve para você anonimizar as suas operações com criptomoedas e também anonimizar todas as suas atividades nas redes sociais, na internet, em tudo que você for fazer na internet. Você pode ter hardware wallet, tá? Vai proteger suas criptos, mas se alguém rende você com uma arma, vão, né, sacar suas criptomoedas, vão tomar tudo de você em criptomoedas, ou você vai acabar morrendo, certo? E mesmo que você dê tudo, pode ser que o ladrão ache que você tenha mais criptomoedas e vai, né, te torturar até tentar extrair o máximo de você. Então, se você é invisível, o que é invisível não pode ser atacado. Então não adianta você ter uma hardware wallet, porque a hardware wallet não vai deixar você anônimo. Você tem que usar técnicas avançadas de compra, venda, swap e de como operar com criptomoedas de maneira anônima, das quais os inimigos não consigam saber o total de cripto que você tem para se proteger de ataques como esse. Então, na descrição você tem o curso Ultra Anonimato Red Pill. Esse curso aqui, esses 3 estão em desenvolvimento para que você então aprenda como ter anonimato e, consequentemente, segurança. O que é invisível não pode ser atacado, tem que ser anônimo o máximo que puder. E nesse treinamento aqui avançadíssimo, ensinamos essas estratégias. Bom, em relação às fiats no mundo inteiro, na parte de Forex, dólar contra o real brasileiro, USD, BRL. Então a gente tem aqui o dólar contra o real brasileiro no gráfico semanal. Ele se encontra em correção, mas em tendência de alta ainda. Então ele fez o fractal após o sinal Eagle aqui e fez as 3 ondas de alta, tá? E alarmou que estava fraco e fez a correção forte. Mas a tendência ainda continua de alta no dólar americano contra o real brasileiro. Então, no médio prazo, ele tende a bombar. Aqui teve um sinal Eagle aqui no mensal, fez a primeira onda, a segunda, a terceira, então tem chance de fazer aqui a terceira onda de alta, né? No ciclo de 5 ondas compostas por 2 pivôs de alta, oriundo de cada sinal Eagle, e subir mais aí o dólar, fazer mais uma onda de alta. Então essa queda no dólar, ele nada mais é do que uma correção natural, e a gente tem estes suportes aqui formados por estes topos anteriores, que são uma base para o preço parar por aqui e gerar a ignição de explosão próxima onda de alta. Ou seja, era para você ter dólar, só que é um dólar que não é para você gastar agora, é para você daqui a 6 meses gastar e ter o seu poder de compra protegido. E no longo prazo também ter dólar contra o real é sempre bem favorável. Com relação ao dólar americano contra o franco suíço, a gente tem o dólar americano no gráfico mensal em tendência de baixa em relação ao franco suíço. E agora voltando a entrar em tendência de baixa também no gráfico semanal, o dólar americano contra o franco suíço. Dólar americano e franco suíço são as moedas fiat mais fortes em relação à maioria das moedas fiat principais. Em relação ao real nem se fala. Então ter dólar americano e franco suíço é viável para você se proteger contra a inflação e ter uma criptomoeda estável, né? O Bitcoin, criptomoedas são criptos sem estabilidade, que não tem a estabilidade que o dólar tem, variam muito, oscilam muito. Então, se você recebe seu salário em Bitcoin, vai pagar as suas contas após receber o salário em Bitcoin, ele pode cair em alguns dias 20%, 30% e você talvez não consiga pagar as contas, mesmo você Bitcoin. Então,
Bitcoin é como se fosse uma ação, você tem que investir lá no longo prazo, você usa as ações para comprar as coisas, depois você lucrou. Só que o Bitcoin você pode fazer isso direto na sua wallet, sem precisar vender o Bitcoin para trocar por reais. Você pode comprar direto em Bitcoin, então ele funciona também como um capital e funciona também como um meio de pagamento. Isso, inclusive, é um dos valores intrínsecos do Bitcoin e das criptomoedas em geral. Dólar americano é bom você adquirir por meio de Tether, porque não tem burocracia, 100% digital, um token que faz pareamento do preço com o dólar americano e é amplamente aceito, né? O Tether é uma das criptomoedas mais negociadas do mercado. O Ibovespa. O Ibovespa, tá, pessoal? Ele, embora ele esteja acima da média exponencial 89 no semanal, que indica tendência de alta, depende do contexto. O contexto aqui do Ibovespa é um contexto onde a gente tem, após o ciclo de tendência de alta, após o sinal igual, a primeira onda de alta, a segunda foi gigante. Mas na terceira foi um rompimento muito pequeno. Então só o fato de uma onda de alta dos topos e fundos ascendentes for, né, a topos pequenos, a distância entre os topos é muito pequena, e uma correção forte em relação à onda de alta corrige 70%, 90%, isso mostra a fraqueza, é uma tendência de alta fraca. Então essa tendência de alta aqui foi fraca no Ibovespa, né? Deu o sinal de falta de força, fez a correção ABC, e essa correção ABC precisa ser neutralizada para continuar a tendência de alta. Até agora não foi. Então é um pullback, um repique, aliás, para culminar no mergulho e continuar a tendência de baixa. Certo? Então existe essa chance maior do Ibovespa fazer isso. O gráfico mensal dele também está fraco. O gráfico mensal do Ibovespa ele deu um sinal igual aqui de continuação. Daí ele fez, né, a segunda onda do ciclo e a terceira onda do ciclo até que culminou no sinal de fraqueza. Então o mensal do Ibovespa tende a fazer uma correção forte. Muitas ações tendem a cair e o investidor de longo prazo deve reduzir as suas compras para comprar. Quando bater aqui na 89 em 105 mil pontos, ele pode estar comprando. Se não neutralizar esse ABC corretivo e iniciar uma tendência de baixa, daí ele surfa nessa tendência de baixa sem comprar nada. Pode fazer trade, mas ele não vai comprar nada para o portfólio dele. Vai ajuntar dinheiro durante toda essa queda. E nos sinais de possíveis fundos, ele vai, né, fazendo o DCA nesses sinais de possíveis fundos e economizando durante toda a queda. É assim que o nosso método gráfico age para que você tenha o timing certo de fazer o DCA. Em ações, em criptomoedas, o método gráfico do método Ultimate Eagle Signals, ele funciona para qualquer mercado. Ações, criptomoedas, qualquer um. E você consegue acertar o timing certo, erra também, mas acerta bastante. E no longo prazo você terá uma vantagem gigante. Ouro, que todo mundo fala que é infalível, que nas crises é um recurso para que você, né, esteja extremamente favorecido. Apenas vamos voltar aqui no tempo e alertar que quem comprou ouro aqui em 2011, logo após a crise de 2008, né? Então, houve a crise de 2008, muita gente comprou ouro, e foi comprando nessa alta toda. Quem comprou aqui no topo teve uma desvalorização de cerca de 50% e ficou consolidando por cerca de 5 anos, até 2018. Aliás, de 2011, né, caiu aí cerca de 50% e ficou congestionando de 2013 a 2019, aí cerca de 5 anos, 4 anos mais ou menos de congestão. Ou seja, quem comprou aqui e teve que gastar o dinheiro nesses 5 anos se lascou
né, teve prejuízo, etc. Então, o ouro é estável, o ouro sobe, o ouro sempre vai subir, sempre vai bombar. Não é bem assim. Você tem que diversificar o seu portfólio. Colocar em ouro, colocar em criptomoedas e em outras coisas também. O ouro no gráfico semanal, ele está dando aí um sinal de provável continuação do mercado, tá? Ele fez a correção ABC, ocorreu a neutralização dessa correção ABC, e aqui, se romper a máxima do candle da semana anterior, vai ativar um sinal Eagle com 80% de probabilidade de fazer, né, aquelas 3 ondas de alta. 80% de probabilidade de fazer essas 3 ondas de alta, né? Então, existe essa probabilidade. Se romper a máxima do candle anterior da semana passada, né? Ou seja, a máxima, valor máximo aqui, 2.930.38, 2.930.38, né? E daí vai, então tem a probabilidade de desenvolver esse movimento de alta significativo desse ciclo de tendência de alta aqui até ocorrer o fractal da morte, que é o sinal de encerramento desse ciclo para culminar no ABC corretivo, tá? Nesse ciclo, nessa situação pré-crash que nós estamos, o crash tende a ocorrer nos mercados, afundar vários mercados, mas o ouro tende a ser um refúgio para o dinheiro e as criptomoedas também, a característica de descentralização que elas têm, e também característica de ouro digital. O próprio Bitcoin é como se fosse um ouro digital, pelos fundamentos que ele apresenta. E então a grana tende a migrar para esse mercado. Ah, Leandro, mas o mercado está caindo, o Bitcoin está caindo, etc. O mercado cripto corrige 30%, 40%, e depois ele explode centenas de por cento. É assim que ele funciona, nesse nível absurdo de volatilidade. Se você não aceita isso, você não vai aguentar operar no mercado cripto. Mas quem aguenta e faz um bom posicionamento, no longo prazo consegue colher os frutos e ganhar dinheiro. Mas é no longo prazo, não é algo, né, do dia para a noite. Bom, agora a psicologia do trading e investidor. O investidor que não tem critérios de investimento está sempre atormentado pela dúvida. Então eu tenho um método fundamentalista para avaliar porque uma criptomoeda é boa e para longo prazo ela tende a bombar, valorizar, etc., ser usada. Tem lá o vídeo da Zano que eu fiz, você olha lá. Você vai ver que eu não apenas expliquei o funcionamento, mas expliquei o porquê que ela pode bombar, explodir, etc. Então não é simplesmente mercado, até para especular com coisa que não vale nada, meme coin, etc. Existem motivos que podem levar uma criptomoeda a subir, existem critérios para definir isso. No meu curso, no meu treinamento, eu ensino isso. Ensino aqui também algumas coisas, muitas coisas até, né? Dá para você aprender muitas coisas de graça aqui no meu canal e nas minhas redes sociais, no meu site, etc. Mas eu tenho critérios para selecionar um investimento. Tenho critérios para selecionar uma operação de trading, para fazer um trading, etc. Day trade ou swing trade, etc. Está tudo definido. Então está tudo bem claro. O problema é que é muito comum você saber, é viável você saber quando uma pessoa ela definitivamente não tem critérios de investimento, quando a pessoa está sempre mudando de método. Bem que eu estou sempre usando a média 89, o ADX aqui, o DMI, né, Directional Movement Index, o ADX, etc. Tenho aqui os meus métodos. Os sinais Eagle, eles evoluíram, né? Veio a crise financeira, isso me fez estudar muito mais,
Então, por conta dessa crise financeira, eu passei a ser mais defensivo em tudo. E pensei, bom, eu vou estudar muito para evoluir mais nessa situação crítica. O país e o mundo está passando pós-coronavírus, etc. Um monte de empresa quebrando, etc. Muitos mercados desvalorizando. Então, vamos partir para definitivamente evoluir em tudo. E com relação ao método Eagle, eu descobri novas coisas e melhorei. Isso não é uma mudança de método, isso é uma evolução de método. A essência do método continua a mesma, tanto que eu uso os mesmos indicadores. Mas alguns sinais novos surgiram, que é o Abismo Dinamite e a Avalanche Armagedon. E outros dois lá, né, o Topo Armagedon e Fundo Dinamite. Às vezes eu falo sobre eles aqui. Fiz um ano de sinais de day trade no Twitter, Telegram e Facebook. Provei que o método funciona com consistência. Tem muitos acertos ao vivo que foram feitos pelas redes sociais. Hoje eu parei porque já tem um ano e um mês de duração, né? De posts de day trading que eu fiz ao vivo, que não tem como manipular, em apenas 5 chances por semana, provando que o método gráfico funciona. E tudo que foi feito ali, né, são os critérios de investimentos que eu tenho. Eu não tenho dúvida, quando tem uma operação, uma oportunidade no mercado subir ou cair, etc., eu simplesmente vou falar, vou decidir instantaneamente. Então não há sentido no seu processo de tomada de decisões quando você não tem esses critérios de investimento. Você vê muitos gurus internacionais ou nacionais que está sempre mudando de método, usa indicadores diferentes, uma hora fala uma coisa, outra hora muda. Claro que se o mercado mudar, né, igual eu falei, o Bitcoin vai para 139k, mas daí houve um padrão que desativou, mas o método, as regras do método continuam a mesma coisa, né? Então, obviamente, mudar de projeções não quer dizer que você está mudando de método. O problema é usar coisas diferentes, estar usando coisas diferentes, métodos diferentes. Isso mostra que é uma pessoa que não entende sobre mercado, porque ele está sempre mudando. E isso muitas vezes é fruto de não ter critérios de investimento. Então, esse investidor perdedor, ele nunca terá certeza de estar fazendo a coisa certa, porque ele não tem regras definidas. E daí você pode falar assim, bom, eu vou definir um método e vou estabelecer a regra X e vou segui-la à risca. Mas de nada adianta se você não testou com dinheiro real que essa regra X, conjunto de regras, vai funcionar para você ganhar dinheiro. Você pode fazer um backtest, tudo na simulação, mas quando você vai para a realidade, é totalmente diferente. Eu já fiz vários backtests que na simulação aparentavam que daria certo, mas quando eu fui para a realidade, com pouco dinheiro, porque era um teste, e backtests podem falhar, tem coisas na simulação que você não percebe na realidade, e eu perdi, e o método não funcionou, etc. Então muita gente faz backtest na simulação e sai vendendo o curso deles lá. Tem até influencer aí que perdeu muito dinheiro no mercado de criptomoedas e começou a vender curso, e o dinheiro do curso que ele vendia ensinando a ficar milionário com criptomoedas foi o que fez ele recuperar o dinheiro, e ele comprou lá casa, carro dele lá que ele queria comprar. Mas ele perdeu o dinheiro e assumiu isso, né? Não vou falar quem é aqui e tal, mas eu vi um corte aí desse influencer e tal. Eu falei, caramba, meu, como é que o cara fez isso, né, meu? O cara perdeu dinheiro no mercado, muito dinheiro no mercado, mostrou isso ao vivo para todo mundo, tá tudo público, e depois passou vendendo curso, ensinando um método para rico com criptomoedas, e ganhou uma fortuna vendendo o curso, mas ele vendeu algo da qual fez ele perder dinheiro. O que salvou ele foi a venda de curso. Então é uma situação triste, porque uma pessoa como eu que vende cursos também, e outros que também vendem cursos, que
que são cursos sérios, mas é prejudicado por essa gente que mente, né? Gente mentirosa que está ali para ganhar dinheiro vendendo curso, mas não sabe nada de mercado, não tem habilidades no mercado. Infelizmente, o mercado está cheio disso. Então, antes de vender curso ou treinamento, antes de você investir, né, você tem que provar que um método funciona. Uma das maneiras de provar que um método funciona é testar um pouco de dinheiro. Ah, não, vou pegar todas as minhas economias, vou estudar, fazer um curso, ou estudar por conta própria, e vou colocar dinheiro real pesado. Você é iniciante, então você pode perder tudo. Então você tem que colocar uma quantia bem pequena, e daí conforme você vai perdendo, você está perdendo uma quantia pequena. Quando você aprende, depois de 1, 2, 3, 5 anos, você tem muito dinheiro ainda. Você tem muito dinheiro ainda. E você aprendeu, se tornou profissional, com erros e acertos, e vai poder, né, aplicar o método com muito dinheiro e ganhar dinheiro. Agora, sair fazendo backtest, simulando, inventando coisas, sem testar no longo prazo, por 5, né? O meu método tem 19 anos, né, de mercado. O método Ultimate Eagle Signals. Então você estuda lá e cria um método e sai vendendo curso desse método, ou sai analisando o mercado e dando recomendação com base nisso, é suicídio. Tem que colocar dinheiro de verdade e testar no longo prazo, pelo menos 1 ano. Se você sobreviver, é provável que o método vai funcionar, tende a funcionar no longo prazo. Mas tem que testar com dinheiro real e esperar o teste acabar, para depois você aplicar na sua vida real e depois ensinar isso para as pessoas. Então, nas opções binárias, no passado, eu entrei nas opções binárias achando que as opções binárias funcionavam, e eu testei com um pouco de dinheiro, tinha conta real, eu até fazia vídeo aqui no canal, falando, ó, minha conta real de opções binárias está lucrando tal, esse método funciona, esse método que eu criei funciona, mas depois, nos cálculos finais, eu concluí que seria impossível ou muito difícil, ou seria sorte ganhar nas opções binárias. Cancelei a venda de cursos de opções binárias. Fiz o marketing porque parecia que o método funciona, promovendo o curso de opções binárias, mas na primeira venda que eu ia fazer, eu cancelei porque felizmente eu descobri nos últimos testes que com as opções binárias, se ganhar é sorte. Daí eu cancelei. Hoje eu não vendo mais cursos de opções binárias. Então isso tem que ser feito. Porque muita gente vai comprar o seu curso, treinamento, etc. E pode colocar muito dinheiro em algo que vai quebrar, vai destruir a vida dele. Então a gente tem que testar, estudar, etc. O próprio Warren Buffett vende livro, o Benjamin Graham vende livro ensinando o método deles, mas eles testaram, estudaram muito e testaram por um prazo para depois escrever o livro. Então é isso que a gente precisa no mercado. Não alguém que chega aqui e sai, né, inventando coisa e já sai vendendo como se o método funcionasse e fica milionário vendendo curso, mas quem compra os cursos de métodos não testados vai acabar falindo, infelizmente. Então é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Muito obrigado pela audiência de todos. Até mais. Está pronto para transformar seu futuro financeiro? Conheça o curso definitivo que vai revolucionar a sua forma de investir e negociar. Se você está buscando dominar o mundo do trading e dos investimentos, chegou ao lugar certo. Descubra a tática da Prophecy Line. Aprenda a usar essa bússola estratégica para identificar quando começar, continuar ou encerrar uma tendência. Maximize seus lucros e conquiste o sucesso no mercado. Conheça o poder do fractal da morte, um sinal revelador que marca o fim de uma tendência e abre portas para novas oportunidades. Inicie sua estratégia e prospere em cenários de mercado desafiadores. Explore os sinais Eagle, padrões com uma alta probabilidade de explosão de lucros. Esses sinais são seus aliados na busca pela consistência e sucesso no trading. Prepare-se para seguir o caminho da prosperidade. Nosso curso é incomparável, abarca Forex, criptomoedas, ações e futuros.
com uma metodologia baseada na ciência de Fibonacci. Tenha um entendimento completo e aproveite um conhecimento que poucos cursos oferecem. Tenha acesso vitalício às nossas aulas gravadas com mais de 34 horas de conteúdo avançado e mais de 25 horas de material introdutório. Além disso, obtenha um ano de acesso gratuito aos nossos grupos secretos de sinais para trading e investimentos. Ao contrário dos cursos ao vivo, que oferecem treinamento limitado e caro, nosso sistema de aulas gravadas oferece prática contínua e acesso ao material por anos. Como se fosse uma faculdade online, prepare-se para um aprendizado constante e imersivo. Não perca essa oportunidade única. Clique no link abaixo para conhecer todos os detalhes, acessar nosso curso, começar sua jornada para o sucesso financeiro hoje mesmo. Junte-se aos vencedores e transforme seu futuro agora.